La storia di Ernest Shackleton non è solo un'avventura epica, ma una testimonianza del potere della leadership, della resilienza e della volontà umana. Le loro azioni durante la spedizione hanno dimostrato che anche nelle circostanze peggiori, il coraggio e la determinazione possono fare la differenza tra la vita e la morte. Ancora oggi la sua storia continua a ispirare esploratori, leader e persone in tutto il mondo. Il suo motto: la forza è la resistenza alla paura, il dominio della paura, ma non l'assenza di paura. È un eterno promemoria di cosa significhi essere un vero leader in tempi di crisi. O sonho de atravessar a Antártida em 1914, Sir Ernest Shackleton, experiente explorador polar britânico, embarcou naquela que seria sua expedição mais ambiciosa, cruzar a Antártida a pé, de uma ponta a outra. Sua equipe de 27 homens corajosos embarcou no Endurance, navio projetado para suportar o implacável gelo polar. O plano era ambicioso e perigoso. Shackleton já havia tentado conquistar o Polo Sul em expedições anteriores, mas foi superado pelo norueguês Roald Amundsen em 1911. Agora, seu objetivo era ainda maior. Não apenas chegar ao polo, mas cruzar o continente congelado. Mas a Antártida tinha outros planos. O Inferno Branco. Em janeiro de 1915, o Endurance ficou preso no Mar de Weddell, a centenas de quilômetros da civilização. O gelo se fechou ao redor deles, imobilizando o navio como uma armadilha mortal. Durante meses, a tripulação esperou que a pressão do gelo diminuísse e permitisse que eles continuassem avançando. No entanto, o inverno antártico só trouxe escuridão perpétua e temperaturas extremas. A madeira do navio rangia a cada pressão do gelo. Em 27 de outubro de 1915, após suportar meses de tensão insuportável, o Endurance sucumbiu. A estrutura se partiu. Água gelada invadiu suas entranhas e o navio começou a afundar lentamente no abismo congelado. Shackleton e seus homens, sem nenhum abrigo além do próprio gelo, foram forçados a acampar na vasta extensão de gelo flutuante. Eles se viram à deriva em um deserto de gelo, sem nenhuma maneira de se comunicar com o mundo exterior. O Inferno Branco. Em janeiro de 1915, o Endurance ficou preso no Mar de Weddell, a centenas de quilômetros da civilização. O gelo se fechou ao redor deles, imobilizando o navio como uma armadilha mortal. Durante meses, a tripulação esperou que a pressão do gelo diminuísse e permitisse que eles continuassem avançando. No entanto, o inverno antártico só trouxe escuridão perpétua e temperaturas extremas. A madeira do navio rangia a cada pressão do gelo. Em 27 de outubro de 1915, após suportar meses de tensão insuportável, o Endurance sucumbiu. A estrutura se partiu, água gelada invadiu suas entranhas e o navio começou a afundar lentamente no abismo congelado. Shackleton e seus homens, sem nenhum abrigo além do próprio gelo, foram forçados a acampar na vasta extensão de gelo flutuante. Eles se viram à deriva em um deserto de gelo, sem nenhuma maneira de se comunicar com o mundo exterior. A jornada da última esperança. A Ilha Elefante era inóspita e não tinha recursos suficientes para sustentar a tripulação por muito tempo. Shackleton sabia que sua única opção era pedir ajuda. Ele selecionou 5 de seus melhores homens e no barco James Caird partiu em uma jornada desesperada de 1,3 quilômetros até a Ilha Geórgia do Sul, onde havia uma estação baleeira. Esta viagem foi, sem dúvida, uma das mais incríveis da história da navegação. Durante 16 dias, os homens enfrentaram tempestades terríveis, temperaturas abaixo de zero e um mar que ameaçava engoli-los a qualquer momento. Suas roupas estavam encharcadas, seus corpos à beira do colapso, mas sua determinação não vacilou. Quando finalmente avistaram a Ilha Geórgia do Sul, o alívio foi imenso, mas ainda havia um último obstáculo. Eles tinham que atravessar a ilha a pé, atravessando montanhas e geleiras desconhecidas, sem mapas ou equipamentos adequados. A jornada da última esperança.
A Ilha Elefante era inóspita e não tinha recursos suficientes para sustentar a tripulação por muito tempo. Shackleton sabia que sua única opção era pedir ajuda. Ele selecionou 5 de seus melhores homens e no barco James Caird partiu em uma jornada desesperada de 1,3 quilômetros até a Ilha Geórgia do Sul, onde havia uma estação baleeira. Esta viagem foi, sem dúvida, uma das mais incríveis da história da navegação. Durante 16 dias, os homens enfrentaram tempestades terríveis, temperaturas abaixo de zero e um mar que ameaçava engoli-los a qualquer momento. Suas roupas estavam encharcadas, seus corpos à beira do colapso, mas sua determinação não vacilou. Quando finalmente avistaram a Ilha Geórgia do Sul, o alívio foi imenso, mas ainda havia um último obstáculo. Eles tinham que atravessar a ilha a pé, atravessando montanhas e geleiras desconhecidas, sem mapas ou equipamentos adequados. A história de Ernest Shackleton não é apenas uma aventura épica, mas uma prova do poder da liderança, da resiliência e da vontade humana. Suas ações durante a expedição demonstraram que, mesmo nas piores circunstâncias, coragem e determinação podem significar a diferença entre a vida e a morte. Hoje, sua história continua inspirando exploradores, líderes e pessoas ao redor do mundo. Seu lema: força, resistência ao medo, domínio do medo, mas não ausência de medo. É um lembrete eterno do que significa ser um verdadeiro líder em tempos de crise.